Você tem 10 minutos para lavar a louça ou arrumar seu quarto e você pode ouvir esse vídeo enquanto faz isso. Sejam bem-vindos a Obsessões Passageiras. O podcast curtinho que te tira do vórtex do TikTok e cabe na sua déficit de atenção. Antes de tudo, eu queria agradecer muito pelo apoio do primeiro vídeo. Estourou no TikTok, tá com 100 mil visualizações. Muita gente lavou a louça me escutando aí, o que é a maior honra que eu poderia receber na minha vida, então muito obrigado. E já vou avisando que o podcast também está disponível no YouTube para você ouvir enquanto arruma a sala e no Spotify também para você poder trancar o celular e só ouvir. Tudo isso tá no link da bio. Muito obrigado novamente pelo apoio. Agora vamos à obsessão de hoje. A obsessão passageira de hoje, eu espero que não seja passageira, mas começou recentemente. Eu estou obcecado em escrita, roteiro. Eu acabei de escrever meu primeiro roteiro. Então vamos falar sobre roteiro de o quê? De audiovisual, né? Eu escrevi uma série de televisão e pretendo escrever filmes agora, curtas-metragens e por aí vai. Então, no último episódio a gente falou sobre críticos de arte, né? Agora eu quero falar sobre fazer arte em si. Que vamos falar, convenhamos que é difícil pra caralho. A história de como eu comecei a escrever essa série não é nada mirabolante, inclusive é parecido com você escutando esse TikTok. Eu tava scrollando no Instagram, apareceu um Reels lá pra mim sobre roteiro. E aí eu sempre tive o sonho de escrever o roteiro, aí o cara tava falando como que ele conseguiu vender o roteiro dele pra Netflix, sei lá e tal. Eu pensei, pô, eu consigo fazer isso? Do nada, sabe quando bate aquela vontade? Eu falei, eu tô enrolando isso faz anos, isso aqui é um sinal. Eu achei que era um sinal, aí ficou isso na minha cabeça e eu resolvi escrever uma série, porque daí depois, tipo, sei lá, uma semana depois, apareceu pra mim uma competição de Hollywood lá, de roteiros de ficção científica e fantasia, e eu tinha acabado de ter uma ideia pra uma história de ficção científica. Então eu falei, tá no momento de eu escrever. E ali se começou minha jornada de escrever uma série. Eu comecei em abril, eu terminei a primeira versão em 30 dias, então em maio tinha acabado a primeira versão. E vou falar o que eu aprendi com isso e por que você talvez tenha que escrever algo, porque foi uma das melhores experiências da minha vida e eu quero incentivar as pessoas a escreverem, a serem criativas e seguirem seus sonhos, né? Então, vamos lá. Um dos grandes benefícios de ter escrito algo foi perceber o tanto que é difícil criar algo. Agora, tudo que eu assisto, a gente estava falando sobre crítica no episódio passado, eu sou muito menos crítico hoje em dia, porque é muito difícil você ser crítico quando você cria alguma coisa também, sabe? Tudo que eu assisto, eu percebo como foi escrito esse diálogo, pra que serve esse diálogo e tal. Eu já fazia isso um pouco antes, mas agora que eu escrevo e aplico as técnicas, dá pra perceber mais ainda, né? E sabendo tanto que é difícil fazer um roteiro e muito menos vender um roteiro, tudo que sai eu fico, cara, isso aqui é um milagre só de ter acontecido, sabe? Qualquer série que existe, qualquer filme que existe é tipo um milagre, tá ligado? Então eu tenho uma apreciação muito maior às coisas. É muito difícil eu achar alguma coisa ruim hoje em dia. Eu não vou criticar mais nada, tipo, de um jeito pejorativo, sabe? Eu realmente aplaudo a quem cria coisas e em vez de só ficar, sei lá, falando mal das coisas, tá ligado? É uma realização que eu tive. O segundo ponto que eu aprendi escrevendo esse roteiro: preparação não importa. Se você quer fazer algo, cara, não fique preparando pra sempre, porque eu vou falar, isso aí foi no impulso, foi no momento, eu só fui. Eu podia ter lido um livro de como escrever um roteiro antes, eu podia ter estudado um curso online, feito uma faculdade. Em vez disso, eu sentei na cadeira e eu escrevi. Foi isso que eu fiz. Talvez poderia ter sido melhor se eu tivesse me preparado antes. Sim, tanto que eu tô na, sei lá, 8ª versão do roteiro agora, tipo, 8º draft, tá ligado? Então, assim, cometi erros que eu não teria cometido se eu tivesse me preparado? Cometi, mas eu acabei o negócio. E é muito melhor você aprender pela prática, pela repetição, pela tentativa e erro, do que, sei lá, tentar adquirir todas as informações possíveis antes de começar a fazer o negócio. Faz, testa, se der certo, tenta de novo, se não der certo, isso aqui não deu certo, vamos de novo e blá blá blá. E aí, beleza, escrevi o roteiro, ele foi pro concurso, mandei pro concurso lá, cheguei nas quartas de final e fui eliminado na semifinal. Um aprendizado, né, um excelente resultado, de 1000 roteiros passou 250 para as quartas de final. Eu fui um deles, fiquei feliz e agora eu tô refinando o roteiro, né, e eu pretendo escrever mais roteiros. Opa, como estão indo as louças aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Tá, beleza, deixa limpinho, hein? E a terceira lição é sobre o ato de escrever em si. Vou falar, é chato, não é fácil, quer dizer, é divertido também. Às vezes você entra num flow, mas é isso. Sempre o mais difícil é sentar pra escrever. E eu acho que isso vale pra qualquer coisa. Sentar pra gravar aquele vídeo no YouTube, sentar pra fazer um podcast, sentar pra fazer uma música, qualquer coisa. É muito mais difícil de começar do que realmente fazer. Depois que você começa e você vai entrando no flow, você vai entrando num ritmo e você se encontra no negócio e vai dando certo. E também, se não der certo, você pode arrumar depois. Fazer algo imperfeito é muito melhor do que não fazer, tá ligado? Então eu me comprometi a escrever todos os dias, pelo menos 1 hora ali. Aí teve dia que saía
uma página, 2 páginas, teve dia que saía 3 páginas, teve dia que saía 10 páginas, que eu tava inspiradaço. E assim, a vida é assim, né? Então tem que ir de pouco em pouco, fazer o que dá pra fazer naquele dia, mas pelo menos fazer. E pra finalizar aqui, como eu recomendaria você escrever um roteiro agora que eu já escrevi um? Primeiro de tudo, a ideia. Você precisa de uma ideia boa. O que é uma ideia boa? É difícil de ter, não é todo dia que tem. Então, a primeira dica de todas, na verdade, é anote toda a ideia que você tem. Você não sabe quando você vai precisar. É importantíssimo você ter todas as suas ideias em algum lugar que você não vai perder elas. Então, pode ser num lugar físico, pode ser na internet, na nuvem, melhor ainda, que daí não perde. Mas o importante é guardar todas as suas ideias. E sempre pensar em ideias. Tudo que você está assistindo, consumindo, notícia, filme, vídeo, fica pensando como que isso poderia ser um filme, tá ligado? Se você tem interesse em escrever alguma coisa, né? Por exemplo, a ideia do meu roteiro veio de um vídeo daqueles robôs de inteligência artificial. Era demonstrando o OpenAI lá. Tudo é AI agora, né? Aí tava mostrando no YouTube, viralizou um vídeo lá de um robô pegando uma maçã e conversando e obedecendo o humano lá, tipo um humanoide mesmo, né? Com inteligência. E o que eu pensei quando eu vi esse vídeo foi aonde que esse robô vai estar daqui 100 anos. E foi aí que surgiu a premissa, os restinhos, as migalhas do que viraria meu roteiro, né? Isso não é o suficiente para um roteiro, né? Então você precisa ter uma estrutura. Então vamos lá. O que é necessário para uma história? Qualquer história conta de alguém querendo algo e tem obstáculos para conseguir aquilo que ela quer. E ela consegue ou não. Isso é o Aaron Sorkin, roteirista, que resume a fundação, o fundamento de uma história. Todo filme que você vai ver, qualquer livro que você vai ler, é mais ou menos isso. Alguém quer algo e ela tem que passar por obstáculos para conseguir aquilo. Geralmente passa por uma transformação também, e aí vem Jornada do Herói, vem mitos, né? Vem Aristóteles e tal. São todos livros que eu tô lendo agora para ficar cada vez mais imerso nesse mundo e aprender mais, né? Então, pensando nesse robô, eu olhei esse robô e pensei. Aí começou a vir várias ideias. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. E vai surgindo um universo. E aí você tem que sintetizar a sua premissa. Você tem que sintetizar isso aí em uma frase. E às vezes isso é mais difícil que fazer o roteiro inteiro. Mas é importante. No meu caso, a série de televisão se chama Division One, inclusive. Eu vou fazer mais vídeos sobre. É a seguinte situação. Em um futuro nem tão distante onde apenas robôs restam na Terra, um droide gladiador descobre resquícios de uma civilização humana, colocando em xeque não só a existência em si, como também seu poderoso líder global. Isso é resumidamente a ideia. Tô reescrevendo essa frase ainda, não sei se é exatamente isso a melhor forma de descrever, mas é mais ou menos isso. E aí depois disso, o que você precisa? Para mim, é essencial você ter o começo e o final. Isso é, assim, importantíssimo. Você precisa saber o começo, você precisa saber o final. Mas além disso, alguns diriam que você precisa saber tudo. Tudo o quê? O enredo, o que acontece. Que são os acontecimentos de uma história, né? Que é como você contaria um filme que você acabou de ver pra alguém. Você fala o que acontece. Muita gente escreve com isso, muita gente escreve sem isso, mas eu provavelmente faria isso pro meu primeiro roteiro. Eu não fiz nesse caso, mas eu faria. Se eu não soubesse nada, eu faria numa próxima vez. E aí, a partir dali, ia começar a escrever. Começar a escrever, sem pensar muito, cena por cena, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, até terminar a primeira draft. Não vai estar tão bom, mas aí que tá. É muito melhor você refinar uma coisa que existe do que uma coisa que não existe. Você não vai acertar de primeira. O roteiro é um processo. Primeira versão, segunda versão, terceira versão, quarta versão. Você vai reescrever cenas inteiras, vai adicionar cena, vai tirar cena, vai mudar diálogo, vai criar personagem, vai tirar personagem, vai misturar 2 personagens em um. Tudo isso pode acontecer, vai acontecer, não sei. Depende muito. Mas o mais importante é sentar para escrever. Uma coisa que eu fiz foi meio que criar o universo antes de tudo. Aí isso foi dando mais ideias, mais ideias. Eu fui escrevendo como que funcionava o universo, quem eram os personagens, qual que era o backstory desse personagem. Que mesmo que não apareça no roteiro, não apareceu, no caso, muita coisa que eu escrevi, porque é um piloto de televisão, né? E o piloto de televisão é meio que vender a série, né? Só a premissa, a base, o que é esse mundo. Então não dá pra colocar tudo, mas se você souber o que é tudo, vai te ajudar a escrever de qualquer forma. E é isso. No momento, Division One, que é meu roteiro, está rodando os roteiros aí, os concursos de Hollywood. Tem um site que eu vou deixar aqui, chama Coverfly, que é meio que o LinkedIn de roteiristas, vamos falar assim. É tudo em inglês, são concursos de Hollywood que te dão oportunidades de mentoria, vai parar na mão de produtor, seu roteiro. Se você ganhar, né, se você for longe, eles te ajudam
a criar uma carreira, né? Então agora eu tô no momento de que esse roteiro não sei o que ele vai virar. Pra virar uma série é bem difícil, porque precisaria de um orçamento bem alto, mas eu vou tentar vender ele de algum jeito, né? Tem que tentar. Se não, vai virar um quadrinho, vai virar um livro, e seja lá o que for, né? Uma HQ, e vamos fazendo. Mas não deixe suas ideias só na sua cabeça, hein? Essa é a mensagem principal de hoje. Vale a pena demais escrever, galera. É divertidíssimo. Escrever essa história, assim, me gerou muito mais diversão e satisfação própria do que, sei lá, jogar qualquer outro videogame, assistir qualquer série, assistir qualquer filme, porque é algo que você criou, algo pessoal, é arte. E mesmo que ninguém leia, que ninguém veja, que nunca faça algum dinheiro, não foi tempo perdido. Valeu demais. Valeu demais apenas. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. E é uma coisa que eu amo de coração. E eu espero que não seja passageiro. Eu quero escrever muito mais histórias. E é isso. Mas é isso, galera. Comenta aí se você já escreveu algo, se você sabe essa sensação do que eu tô descrevendo aí, se você já passou por isso, se você vai escrever algo agora que você ouviu esse podcast. E também comenta aí se você lavou a louça, né? Se tá limpinha, ou se arrumou seu quarto, ou se tirou, fez a barba, fez a sobrancelha, teve um monte de coisa, escovou o dente, um monte de gente fez um monte de coisa. Acho que ontem foi um dos dias mais produtivos do Brasil ali. Todo mundo tá fazendo alguma coisa me escutando. Se você curtiu o podcast, não esquece aí de seguir lá no YouTube, Look Nobody no YouTube e Obsessões Passageiras no Spotify também, pra você ouvir sempre que tiver alguma tarefinha pra fazer, vai que você aprende alguma coisa, ou só se diverte comigo falando qualquer groselha aqui. Tá tudo no link da bio, e é isso, essa foi a obsessão de hoje, até amanhã!